Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. De novo. Agni é a capacidade metabólica, é a capacidade de transformação, é um princípio fundamental, ok? Pitta é Agni mais Jala, que significa o Agni em si e o atributo de líquido. Então a ideia é assim, Agni é fogo, é calor, é transformação, ok? Dentro do nosso corpo a gente não tem fogo em si, mas a gente tem a capacidade de transformação que o Agni tem através do Pitta. Como é que isso funciona? Isso funciona com enzimas através de um suco gástrico. Ou seja, você não tem uma capacidade de digerir independente de um líquido que tem dentro do teu sistema, ok? Essa capacidade de transformação dentro de um meio líquido, a Ayurveda chama de Pitta. A capacidade de transformação em si, a gente chama de Agni, ok? Elas duas são quase a mesma coisa, só que elas têm alguns pontos importantes de diferença. Então, primeiro vamos dizer o que tanto Agni quanto Pitta são. Então, anota aí. Tanto Agni quanto Pitta são quente, penetrante, leve, intenso, vermelho, transformador, inteligência, poder, certo? Eles basicamente, em um certo sentido, são a mesma coisa. Agora vamos ver as diferenças. Agni é perfumado e Pitta tem cheiro de peixe. Um cheiro meio azedo. Cheiro de CC. Tá? Agni é seco e Pitta é relativamente molhado. Empapado é uma palavra que eu acho que expressa bem em português o que é isso. Então essa é uma das principais pontos teóricos no Ayurveda quando você está começando a entender as coisas de uma forma menos superficial. Quase tudo que aumenta o Agni vai aumentar Pitta. Quase tudo que aumenta o Pitta vai aumentar o Agni. Agora vamos a algumas exceções, por exemplo. Semente de coentro aumenta o Agni e diminui Pitta. Ghee aumenta o Agni e diminui Pitta. Agora vamos a outros exemplos. Peixe e ovo aumenta a Pitta e diminui o Agni. Que é o que a gente não quer, né? Não é necessariamente o que a gente não quer, mas no geral isso não vai ser muito inteligente. No geral, o que a gente quer é um Agni equinânime, saudável, que a gente chama de Sama Agni. Quando o Pitta ataca o Agni, isso provoca Tikshna Agni. Tikshna Agni significa um Agni excessivo, que está torrando o alimento, certo? Se você põe o pão na torradeira e ela está muito forte, aquilo dali rapidamente estraga a capacidade de aquele pão ser algo nutritivo. Ele fica imprestável porque ele foi overcooked, ele foi sobrecozinhado, certo? Então, quando a gente agrava o Pitta, em primeiro lugar, eu vou dar a versão completa. Em primeiro lugar, o que acontece é que aumenta o atributo de aquoso no nosso sistema. Esse atributo de aquoso, ele deixa o nosso Agni empapado, que é aquela fome de meio-dia no verão do Rio de Janeiro. Ok? Então, nesse estado,
o teu Agni ele não tá super excessivo e ele ficou meio perdido. Ele ficou meio que esponjoso demais. Ele ficou um pouco lerdo, mas um lerdo porque ele ficou muito empantanado. Essa é uma imagem boa, ok? Ele ficou com excesso de água ali. O atributo de Jala, que é o líquido, aumentou muito dentro do Pitta e a capacidade de Agni dentro do Pitta se perdeu. Então é aquela fome que você sente fome, mas não está com vontade de comer. Sabe, meio-dia no Rio de Janeiro, você fala assim, pô, eu acho que eu vou tomar só um suco. Então isso é o primeiro estágio do agravamento de Pitta, que é um atributo onde o Pitta meio que perde a fome momentaneamente. Mas ele não perde aquela fome brutal, ele ainda tem vontade de comer alguma coisa, ele vai comer normalmente e aquilo dali é mal digerido e aquilo gera ama. Quando aquilo gera ama, aquilo inverte o sinal completamente. E do um Agni lerdo, que a gente chama de Manda Agni, passa para o Tikshna Agni. Tá? Então essa é a primeira fase. Agni lerdo. Atributo de aquoso. Na segunda fase, o atributo que permeia é o quente. Então ele fica excessivo, ele fica Tikshna Agni. A primeira é o aquoso. Ele fica empantanado, empapado demais. Na segunda ele fica super quente. E aí tudo que você come dá uma queimação. Leva um tempinho, queima um pouco e depois aquela azia passa. É uma azia em seguida do que você come. Qualquer coisa que você come dá uma azia. Qualquer coisa que você come dá uma azia. Qualquer coisa que você come dá uma azia. Então essa é a segunda fase, onde ama já está sendo gerada dentro do teu canal gástrico, já tem muita toxina ali, pervertendo a função digestiva, certo? E fazendo com as coisas que deviam ir para baixo e para cima, invertendo os sentidos do fluxo dentro do nosso corpo, ok? Então nessa hora a pessoa tem muita tendência a sentir mais fome, mas tudo que come faz mal. Tudo dá errado. Tudo come, queima. Tudo come, queima. Então na primeira fase o que a gente precisa fazer é comer só coisa verde escura. Assim, suco verde é uma coisa boa, etc e tal. E dá tempo para o Agni se ressecar um pouco. Na segunda fase, a gente precisa queimar a ama. Então, no caso de Pitta, isso é basicamente através de cúrcuma, semente de coentro e um pouco de cominho. Você faz um chá de uma colher de sopa de cúrcuma, uma colher de sopa de semente de coentro e uma colher de chá de cominho. Deixa isso tudo fervendo, uns 15 minutos. E depois fica tomando isso para digerir ama. Então, na primeira fase... Tá, esse aqui faria antes do almoço, é isso? Isso daí você toma de manhã, logo depois da água morna. Isso você toma 10 da manhã, 11 da manhã. Isso é para tirar a sensação de queimação, tá? Então, nessa segunda fase, você ainda não está com nenhuma coisa que as pessoas vão chamar de doença. No máximo, vão chamar, estou com uma azia, uma queimação, um refluxo, qualquer coisa assim. Na terceira fase, isso explode na tua pele. É espinha, afta, queimação, alguma urticária, dermatografismo, muito calor. Você está muito quente. E o atributo que está rompendo aí, principalmente, é o penetrante. Ele, através do atributo do penetrante, ele foge do seu sistema gástrico e ataca a tua pele, tá? Nesse caso daí, só aquela misturinha ali que a gente fez antes, provavelmente não vai dar conta. A gente vai precisar também de coisas mais amargas, tipo nim, boldo, pata de vaca, quebra-pedra, umas coisas mais que limpem o sangue também. E exercício? A atividade física em todos eles vai ajudar se você suar, tá? Mas o foco é o seguinte, no primeiro estágio, aquilo dali está simplesmente mudando o princípio do Agni e está gerando toxina. No segundo estágio, a toxina já está pervertendo o teu processo digestivo e você está vendo isso como queimação, no caso do Pitta. Isso vale para... tem essa descrição desses estágios que a gente está falando, para Vata e para Kapha também. Mas eu estou falando só de Pitta, porque é o ponto do verão que a gente está aqui. Então, no primeiro, está pervertendo o Agni. No segundo, a toxina está pervertendo o sistema gástrico. No terceiro, está atacando o sangue e o plasma, está fazendo uma circulação sistêmica. Vou fazer uma pergunta que pode parecer óbvia, mas provavelmente é óbvia, mas tudo isso aqui a gente consegue impedir ele passar de uma fase para outra. A princípio, a ideia do Ayurveda é você aprender a olhar isso de uma forma mais sistêmica, para você falar assim, puta, tá queimando, então eu tô com algum início de ama.
Então eu preciso tomar esse tipo de medida. Se for a medida só... Todas as medidas que estão no nível anterior, em um certo grau, continuam válidas, normalmente. Tem algumas exceções, mas o ponto é que só elas já não vão dar conta. Mesmo que você aumente a intensidade delas, elas não estão mudando, atuando no determinado princípio. O primeiro é regular o Agni. O segundo é combater a ama. O terceiro é limpar o sangue. No quarto estágio, isso já está começando a se depositar em algum canto do teu corpo. E aí, no caso do Pitta, vai ser prioritariamente olhos, pele, músculo, fígado, baço. Medula nervosa ainda não deve aparecer nesse caso. Vai basicamente ser nesses setores. Fígado, intestino delgado. Baço, pele, sangue, olhos. Vai provavelmente aparecer queimação, vermelhidão mais intensa, ou piorando o estado que estava anterior na pele, ou começando a destruir algum sistema de funcionamento fisiológico que a gente chama de esrotos. No quinto estágio, isso vai ser chamado de uma doença específica e tal. Mas o nosso objetivo aqui não é chegar aí. É muito antes disso. A beleza do Ayurveda é justamente evitar que você chegue ao nível quarto, quinto, que é o nível que a gente começa a chamar de doença. Nível 4 são os sinais prodrômicos, são os sinais que você vê antes de você ter uma doença estabelecida. No quinto estágio são os sinais sindrômicos. No sexto estágio é quando essa doença começou a gerar outras doenças. Mas por enquanto a gente está querendo estar muito longe disso, certo? Tá. Mas a ideia do Ayurveda é assim, no verão, como eu estava falando, tio, é importante a gente perceber que o funcionamento do Agni, ele se altera por conta do excesso de calor se você está numa cidade muito quente e úmida como o Rio de Janeiro, certo? Então, por o corpo ter um limite de temperatura que ele sobrevive com algum grau de qualidade, ele desativa o princípio de fome, porque sempre que você digere algo, o teu corpo, para digerir, não precisa esquentar. E como ele já está no excesso de temperatura, ele não desliga isso e fala, cara, come só suco, come só fruta, come só salada, né? Que é aquele famoso almoço de verão carioca. Vai num restaurante, come um monte de salada, e eventualmente come alguma coisa mais pesada, mas com muita salada. Porque no verão a gente não pode comer muito picante, né? Tem que comer na forma de tomilho, alecrim, orégano, qualquer coisa assim, cardamomo, alguma coisa que seja um picante suave. Então a gente não pode botar nada muito pesado. Aí por volta de 4 da tarde a gente meio que bate o açaí. Toda essa cultura carioca de comer muito açaí no verão tem uma validade ayurvédica que é refrescar o sistema, tá? Mas assim, tomar sorvete no final da refeição continua proibido. Se você quiser, tipo, meio-dia, 11 da manhã, tomar um sorvete 1 hora antes da refeição, sentir que aquilo refrescou o teu sistema, é de boa. Mas uma das principais recomendações terapêuticas em termos de verão é molhar a cabeça antes de comer e molhar os olhos e os punhos e a nuca depois de comer. Peraí. Molhar essas regiões antes de comer o topo da cabeça permite que o teu corpo fale o seguinte, opa, vou sobreviver, posso ter fome. E no final da refeição, lavar os olhos, lavar os punhos e lavar a nuca. Diminuir a temperatura do corpo. Antes é a cabeça. Principalmente o topo da cabeça. Se você puder tomar um banho frio antes do almoço, é tudo de bom, tá? Então, refrescar a cabeça é uma grande missão no Ayurveda. Por isso que a gente usa muito sândalo. Assim, nessas formas de barrinha ou pó, a gente pega o sândalo, põe na água e depois passa na testa, passa no topo da cabeça. Na Índia, eles fazem uma pasta de sândalo e passam na cabeça inteira. Mas aqui no Brasil, assim, se você eventualmente tiver alguma coisa tipo uma argila verde, para passar um pouco no rosto também, para tirar excesso de oleosidade. Uma vez por semana, assim. Depende do quanto oleoso está teu corpo, teu rosto, né? Mas a argila verde é uma coisa... ajudar aqui? Isso ajuda a tirar esse excesso de oleosidade que fica obstruindo os poros. Essa mesmo que a Júlia passa. A argila verde é tudo de bom para tirar excesso de oleosidade do rosto. Só volta para mim. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!